É muito bom estar aqui, sabia? Eu gosto muito quando a gente está reunido. Quando a gente está reunido, a gente experimenta coisas únicas. Inclusive, nas quartas-feiras, a gente tem estudado aqui os aspectos mais doutrinários, né? Mais de estudo bíblico mesmo. E tem sido muito bom. E na quarta-feira passada, a gente falou sobre ser igreja. E foi muito bom porque são assuntos que você tem como explorar, tem como tirar dúvidas, tem como conversar. E às vezes no domingo a gente acaba não tendo oportunidade, tempo suficiente para isso. E na quarta-feira a gente consegue explorar isso. A gente tem crescido bastante no conhecimento da palavra pela graça e bondade do Senhor. Que bom que você está aqui, que bom que você está experimentando esse momento com a gente. E eu já queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, porque nós estamos na nossa série do mês de outubro, que são as 5 perguntas, né? As 5 perguntas, e a gente está lá no capítulo 8 de Romanos, quando o apóstolo Paulo faz retoricamente 5 perguntas em 5 versículos. E a cada domingo a gente está explorando um desses versículos. Na semana passada a Letícia começou com a primeira pergunta, hoje nós estamos na segunda pergunta. A segunda pergunta é: o que ganharemos? Eu achei legal essa arte, tá meio The Chosen, né? Esse Jesus aí tá meio The Chosen, né? Mas, que bênção, né? O que ganharemos é a pergunta de hoje. Mas o que nos fez chegar até aqui, é importante a gente entender, porque as perguntas que o apóstolo Paulo faz, elas são retóricas. E o que é uma pergunta retórica? Você vem construindo um pensamento, você vem construindo um entendimento sobre algo, uma explicação sobre algo. E em algum momento você precisa verificar como o teu coração recebeu isso, como você entendeu, como essas informações, essa ministração, esse compartilhar, e o que ele está gerando dentro de ti. E aí o apóstolo Paulo faz isso como uma estratégia para a igreja. Ele está escrevendo a carta, ele está construindo o entendimento na carta, e num determinado momento, então, ele faz 5 perguntas à igreja. Essas 5 perguntas retóricas à igreja são uma forma de verificar com a igreja o que é que eles estão compreendendo do que se construiu até ali. E essa retórica ela é importante para que haja um alinhamento sobre o que está sendo ministrado, para que haja inclusive correções de entendimento, correções de fluxo sobre aquilo que antes era uma forma de pensar e que hoje é uma nova forma de pensar. Tanto que nós vamos chegar lá, Romanos 12, Paulo vai falar exatamente sobre essa mudança de mentalidade. Então perceba que ele está construindo isso com a igreja. No versículo 1 do capítulo 8, ele começa essa construção já falando que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele já começa com uma afirmação. E quando você chega no versículo 39, o último versículo do capítulo 8, ele já vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então ele começa o capítulo dizendo que não há condenação, e ele termina o capítulo dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. E quando ele faz essa construção, ele apresenta para a igreja um contraste. E esse contraste é como se ele estivesse dizendo o seguinte: existe um sofrimento, existe uma realidade vivida hoje, existe uma experiência que nós vamos ter hoje, enquanto estamos aqui nesta terra, nesse corpo físico, mas existe uma glória futura, existe uma esperança e uma expectativa sobre aquilo que há de vir. É como se Paulo pegasse 2 pratos daquelas balanças e colocasse a balança, aquelas balanças antigas que era utilizado aqui no Ver-o-Peso, inclusive, né? De um lado era colocado o peso, do outro lado era colocado o produto, e eles verificavam então o que pesava. Por isso que o nome é Ver-o-Peso, né? Era uma checagem de peso daquilo que estava sendo vendido. Então é como se Paulo pegasse essa balança, colocasse os 2 pratos e dissesse assim: de um lado existe o sofrimento presente. De um lado existe aquilo que a gente enfrenta nesta vida, mas do outro existe uma glória futura. E quando ele coloca essas 2 coisas na balança, ele diz: de fato existe um peso sobre o presente, de fato existe algo doloroso sendo vivido no presente, mas isso aqui não se compara com a glória que há de vir, com aquilo que há de ser revelado a nós. Ou seja, esse tempo presente, essa experiência presente, ela é passageira. É como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17.
Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Então Paulo está mostrando exatamente isto para a igreja. Existe algo real, palpável, você sente, eu sinto, mas isso que a gente está sofrendo hoje não se compara com a glória que há de vir. Colocado na balança, não tem como comparar, é algo muito além do que a gente possa imaginar. E esse momento, ele é leve comparado com o que é mais pesado, a glória que há de vir. E ele é passageiro, ou seja, não faz parte da nossa história como algo permanente, mas como um processo que nós estamos passando. E quando a palavra diz que esse processo que nós passamos, ele é passageiro e leve, ele está dizendo então que algo está sendo gerado dentro de nós de maneira incomparável, que é a esperança da glória que nós temos em Cristo Jesus. E esse contraste desse peso entre o hoje e o que há de vir também apresenta para nós um outro contraste, que é o fato de nós termos sido salvos da culpa do pecado por conta do sacrifício de Jesus, mas ainda estamos sujeitos às fraquezas e à morte física. Ou seja, apesar de termos recebido de Deus a vida eterna, essa vida eterna a gente já ganhou, já alcançou, mas nós experimentaremos quando findar os nossos dias aqui na terra. Então, enquanto isso não chega, enquanto esse dia não chega, nós ainda estamos sujeitos à fraqueza dessa vida. É por isso que tem dia que você acorda bem, tem dia que você não acorda bem. É por isso que tem dia que você abre a janela e dá bom dia para o sol, para a lua, para o raio do sol, para os passarinhos. E tem outro dia que tu não quer ver ninguém pintado na tua frente. É por isso. Porque nós estamos ainda sofrendo as dores deste corpo físico que nos faz experimentar isso. E também, enquanto Jesus não volta e busca a sua igreja, e nós não temos o nosso corpo transformado, nós ainda passamos pela morte física. Mas apesar de todas essas coisas, a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é isso que deve estar presente e firme no seu coração. Porque quando o apóstolo Paulo entra nessa parte da carta, lembra que nas semanas anteriores a gente já vinha construindo, Paulo falou sobre justificação, Paulo falou sobre santificação, ele falou sobre termos sido declarados justos em Cristo Jesus, mas agora ele precisa fazer algumas perguntas. E essas perguntas, elas visam exatamente colocar em ordem tudo aquilo que foi construído até aqui. Apesar de tudo aquilo que a igreja já tinha escutado, Paulo precisava então fazer com que essa exposição sobre a salvação em Cristo Jesus, ela fosse garantida como convicção no coração de cada um dos seus ouvintes, trazendo então essas perguntas. Eu acho muito interessante porque a habilidade de fazer perguntas, ela é inerente ao ser humano. E essas perguntas, elas são uma oportunidade de nós aprendermos sobre muitas coisas, sobre o mundo e sobre a nossa vida. E elas geram em nós muitos pensamentos. Se você parar para pensar, ao longo de toda a sua vida, você foi estimulado a responder perguntas, ou até mesmo a fazer perguntas. No ambiente da escola, no ambiente de universidade, no ambiente de estudo, principalmente sobre os pesquisadores, tudo começa com uma pergunta. Você faz uma pergunta, é a situação, o problema. Qual é o problema? Aí você tem uma pergunta. E aí, em cima dessas perguntas, você vai construindo as questões que vão nortear toda a tua pesquisa. Então, você vai atrás de aprender sobre conceitos novos, ideias novas e responder a estes problemas por conta da pesquisa. No trabalho, você faz perguntas para tentar resolver situações de organização e tomar decisões importantes. Mas você já parou para pensar que muitas vezes nós não fazemos perguntas para nós mesmos? O ser humano tem o seu interior é um terreno pouco frequentado. Ele consegue olhar muito para fora. Ele consegue observar tudo à sua volta. Fazer perguntas sobre tudo à sua volta. Perguntas sobre os outros, inclusive. Mas o terreno do interior é um terreno que ele pouco anda. Ele pouco pergunta sobre si. Ele pouco sonda o seu coração para saber quais são as suas motivações.
O que me leva a agir desse jeito? O que me leva a pensar desse jeito? Por que eu estou reagindo desse jeito? O terreno interior é um terreno pouco frequentado pelo homem. E o Evangelho de Cristo Jesus, ele nos leva exatamente a perguntar para nós e a perguntar sobre nós. E eu pergunto para você nessa manhã, que tipo de pergunta você tem feito? Ou para quem você tem feito essas perguntas? E que alcance tem tido essas perguntas e que tipo de resposta você tem obtido? Quando eu penso sobre perguntas, eu lembro muito daqueles filmes de ficção científica que fala de inteligência artificial. Eu lembro daquele filme Eu, Robô, né? Acontece um acidente, um crime acontece numa empresa, e aí o Will Smith chega lá querendo saber, ele está meio desconfiado com os robôs, mas aí tem lá um objeto que levanta um holograma e ele tem ali uma inteligência artificial conversando com ele. O homem que tinha sido assassinado estava ali para conversar com ele por um holograma. E aí, o grande detalhe daquela conversa é: faça a pergunta certa. Eu estou aqui para te responder, mas se você não fizer a pergunta certa, você não vai obter as respostas. A gente lembra lá do Jor-El, do Superman, né? A mesma coisa, ele vai lá pro gelo, entra lá na câmara e tudo mais, ele bota lá o cristal e ele vai falar com o holograma do pai dele, a inteligência artificial do pai dele. E o grande detalhe é exatamente esse: qual é a pergunta que você vai fazer? Quais são as respostas que eu tenho condições de te dar? E aí, quando a gente olha para a Bíblia tem mais de 3.300 perguntas. 3.300 perguntas, e eu quero dizer que a gente vai falar sobre todas elas hoje. Você não vai sair hoje daqui. Nós não vamos conseguir explorar essas 3.300 perguntas hoje, infelizmente. Mas por que é tão difícil mapear todas as perguntas da Bíblia? Porque quando você vai para o original do grego, do hebraico, nem todas as frases têm o ponto de interrogação. Não é igual à língua portuguesa. Você sabe que tem uma pergunta porque tem um ponto de interrogação. Você vai para a língua espanhola, você vai para o castelhano, tem uma interrogação antes e uma interrogação depois, para tu não ter dúvida que aquilo é uma pergunta. Mas quando você vai para a tradução desse original, não é assim. E aí você tem que estudar e abordar todo o contexto para entender se aquilo ali é uma pergunta ou não é uma pergunta. E aí eu já desafio para você, onde você acha que está a primeira pergunta da Bíblia? Tic-tac, tic-tac, cri-cri. Abre comigo Gênesis capítulo 3. A primeira pergunta da Bíblia está em Gênesis 3, 1. E olha que pergunta é essa. É Satanás perguntando para Eva. É assim que disse o Senhor? É isso mesmo? Né? Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Essa foi a primeira pergunta feita na Bíblia. Pergunta que Satanás fez a Eva. E também, nessa instância, foi a primeira pergunta que questionou a palavra de Deus. A primeira pergunta da Bíblia é exatamente a primeira vez em que a palavra de Deus é questionada sobre sua veracidade. Foi isso mesmo que Deus disse? É isso mesmo que Deus está dizendo? É verdade o que Deus está dizendo? E aqui o Satanás não está negando a palavra de Deus diretamente, ele está gerando dúvida, ele está gerando questionamento sobre a palavra de Deus. E essa dúvida sobre a palavra de Deus torna no coração do homem a decisão entre confiar na palavra de Deus como algo firme e inerrante ou algo sujeito à variação, ou dúvida, ou questionamento. Satanás tenta Eva a duvidar da palavra de Deus. Adão e Eva respondem a esta pergunta. Como foi que eles responderam a esta pergunta? Com a desobediência. A primeira pergunta da Bíblia foi respondida com uma atitude de desobediência. E aí eu levo você para a segunda pergunta da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 9. É a segunda pergunta da Bíblia. E quem é que faz essa pergunta? Vamos ver. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Essa é a segunda pergunta da Bíblia. E quem faz essa pergunta? Deus. E Deus, sendo todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, ele não sabia onde o homem estava? Claro que sabia. Que pergunta é essa? Uma pergunta retórica.
Por que uma pergunta retórica? Porque ele não estava se referindo ao posicionamento físico de Adão, mas aonde Adão tinha se colocado no relacionamento com ele. Adão já tinha visto Deus, caminhado com Deus, andado com Deus no jardim, já tinha conversado com Deus diariamente. E quando Deus anda no jardim e faz os passos no jardim, e Adão ouve que os passos de Deus no jardim, ele se esconde. Então quando Deus pergunta, onde estás? Deus está perguntando, aonde está o teu coração? Aonde você está, que antes não tinha medo de mim e agora tem, antes não se escondia da minha face e agora se esconde da minha face? Onde está o seu coração? Por que você saiu desse ambiente tão livre, tão à vontade, de tanta intimidade comigo? Por que você não está nesse lugar mais? Esta é a pergunta de Deus. E você percebe que essas perguntas da Bíblia, elas estão construindo algo e servem para nos dar embasamento, reflexão sobre coisas. E aí eu quero caminhar com você. Eu falei para você que a gente vai estudar as 3.300 hoje, né? Então eu vou bem devagar para a gente poder ter tempo. Mas depois dessa experiência de Gênesis, uma outra experiência muito forte acontece na Bíblia. E sabe onde ela está? Em Jó capítulo 2, versículo 9. Apesar da história de Jó ser uma história que envolve a família inteira de Jó, mas a grande questão sobre a vida de Jó e o coração de Jó está nessa experiência feita na pergunta da sua mulher para ele. A esposa de Jó faz uma pergunta para Jó. Vendo tudo que ele estava passando, ela diz o seguinte: então a sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa o teu Deus e morre. O que é que essa mulher está gerando no coração de Jó? Dúvida com relação à palavra de Deus. Ou seja, você, Jó, ainda permanece fiel ao teu Deus? Mesmo diante de tudo que está acontecendo ao teu redor? Você está doente, não tem ninguém que queira ficar perto de ti. A história de Jó mostra que ele perdeu os seus filhos, que ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus amigos. E na verdade é como se a vida de Jó fosse sendo destruída, diluída, perdida, como se ele não conseguisse segurar com as suas mãos e ela tivesse se perdendo por entre os dedos, ele não pudesse fazer nada. E a única pessoa que estava do lado dele, que poderia fazer alguma coisa, não eram os amigos. Os amigos não eram uma só carne com Jó. Não eram os seus servos não eram uma só carne com Jó. Quem era uma só carne com Jó, que constituiu família com Jó, era sua mulher, a sua esposa. E dela ele poderia contar, ter o apoio, ter a esperança. Dela poderia se ter então todo o suporte, todo o sustento. E sobre o coração de Jó, ele é questionado: você ainda se mantém íntegro ao seu Deus? Tudo se destruiu sobre a tua vida, tudo se perdeu e você ainda se mantém íntegro. Não percebe, e ela joga isso, não percebe nas entrelinhas, não percebe que tudo isso é culpa de Deus. Amaldiçoa o teu Deus, ou seja, nega o teu Deus, abandona o teu Deus, não há mais esperança para ti, faz isso e depois morre. Até ela desistiu do seu próprio esposo. Mas em toda essa experiência de Jó com a sua vida, ele conversando com Deus e tendo momentos de diálogo com Deus, Deus confronta o coração de Jó e pergunta no verso 4 do capítulo 38 de Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde tu estavas, Jó? Quem eras tu quando eu estava criando e fazendo toda a criação? Como se Jó tivesse sendo colocado em ordem. Percebe uma pergunta de Deus colocando assim: ó, Jó, vamos colocar as coisas no seu devido lugar? Eu sou Deus, tu és meu filho, eu te amo, mas vamos colocar as coisas no lugar? Todo o poder está nas minhas mãos, Jó. Está dando para entender? Glória a Deus. Mas o salmista também fez algumas perguntas. E dos textos, o maior texto da Bíblia é Salmo 119. E quando você começa a ler o Salmo 119,
ele está falando sobre a riqueza da importância da palavra de Deus. E quando ele fala sobre a riqueza da importância da palavra de Deus, no início desse texto do Salmo 119, se você for no verso 9, você vai encontrar uma pergunta. Uma pergunta muito peculiar para os nossos dias, muito apropriada para os nossos dias. Porque hoje a gente está vivendo um momento em que a geração Z está se perdendo. Há uma geração que está se deixando levar por muitas influências e escutando muitas vozes. E às vezes ficando confuso sobre as vozes que estão escutando. E o salmista chega então no Salmo 119, no verso 9, e faz uma pergunta direta à nova geração. E ele diz o seguinte: como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Como pode a nova geração se manter íntegra? Como pode a nova geração, como podem as pessoas terem o seu coração protegido de toda a influência do mundo e de toda a malícia do mundo? Como ele pode se manter firme, íntegro? Olha que essa pergunta tem muito a ver com a própria pergunta da esposa de Jó para Jó. Como tu te mantens íntegro? E ele respondeu com a própria vida: eu me mantenho firme sobre quem Deus é. E a resposta do salmista é exatamente a mesma. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a base, é o alicerce, é a maneira pela qual eu me mantenho firme, eu me mantenho inabalável diante das influências e das interferências desse mundo. E quando você vai para o verso 11, ele ainda diz outra coisa sobre como nós devemos lidar com a palavra de Deus. No verso 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Ele coloca a palavra de Deus no devido lugar. Diz assim mesmo: olha, sobre tudo que eu tenho que guardar dentro do meu coração, já que é algo precioso, eu guardo a palavra do Senhor, e dela eu faço como fosse o meu escudo. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, nós vamos entender que através da Bíblia, nós temos acesso a tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida cristã. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Se a gente precisa de respostas para as nossas vidas, a palavra de Deus diz que essas respostas para esta nossa vida, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Está indo bem as perguntas até aqui? Nós somos só 3, vamos para a quinta agora. 3, 4, vamos para a quinta. E aí nós chegamos em João. Eu quero ler com você uma outra pergunta que nós encontramos no livro de João. Essa pergunta ela é muito interessante, porque na racionalidade humana, essa pergunta coloca em xeque a lógica da vida humana. Só que Jesus, quando nos permite encontrar esse texto revelado nas Escrituras, nós percebemos que o que está sendo dito aqui não se trata exatamente de um olhar natural, mas aquilo que o Senhor quer fazer dentro do nosso ser, nas nossas vidas. E você vai encontrar um senhor idoso fazendo uma pergunta, e essa pergunta está em João capítulo 3, verso 4. Jesus encontrou um senhor idoso, e esse senhor idoso procurou por ele escondido, porque ele era uma pessoa importante naquela época. E ele não estava querendo que os seus companheiros julgassem porque ele estava tendo contato com Jesus, já que eles não gostavam de Jesus. E nessa experiência, nesse contato que ele teve com Jesus, Jesus era expert em fazer perguntas, expert em provocar perguntas, e aí ele vive uma experiência muito interessante, e ele diz assim mesmo que era importante que ele nascesse de novo. E aí ele faz essa pergunta aí: como? Então ele perguntou a Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Ou seja, você encontra uma pessoa olhando naturalmente para os fatos, naturalmente para as situações. Jesus falando sobre algo muito mais profundo e importante com relação à vida, e ele pensando naturalmente, racionalmente.
Como pode então, se tu é mestre, se tu é rabi, como posso então eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus aqui estava apresentando para Nicodemos o que era a salvação, crendo na pessoa dele. Jesus estava apresentando aqui um novo nascimento, que é o que eu e você experimentamos quando nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que estamos distantes da misericórdia de Deus e que nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. E quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, a gente não está nascendo fisicamente, nós estamos nascendo espiritualmente. Então a gente está falando que nós estamos saindo de um estado de morte espiritual para um estado de vida espiritual. João capítulo 5, verso 24. João 5, 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Então está falando aqui sobre um novo nascimento, e esse novo nascimento não era acrescentar algo novo a uma vida que já existe, mas esse novo nascimento significa substituir a vida que a gente tinha. Nós não estamos falando sobre acrescentar algo novo sobre o que já existe. Isso é radicalmente colocado como um novo nascimento, uma mudança de vida. É substituir a vida antiga pela nova vida. E em Romanos, capítulo 6, verso 1, o apóstolo Paulo faz uma pergunta à igreja de Roma, que é uma pergunta de confronto, exatamente sobre uma escolha para um novo nascimento. E essa pergunta diz o seguinte: o que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Ou seja, diante dessa decisão para um novo nascimento, de uma nova vida, se existe a graça soberana de Deus derramada sobre os nossos corações, eu devo então continuar pecando, porque quanto mais eu pecar, mais eu receberei da graça de Deus? Ora, se nós somos salvos pela graça, como está dito em Efésios 6, 8, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, todos os nossos pecados são perdoados e temos a garantia da vida eterna. A salvação é um dom da graça de Deus. Isso quer dizer que um cristão pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira e ainda ser salvo? Na verdade, quem declarou a salvação em Cristo Jesus precisa testificar a sua escolha, e essa testificação vem por meio do seu estilo de vida. Abre comigo em 1 João, capítulo 3, verso 6. 1 João, capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Isso é sério, né? Isso não é sério? Porque muitas das vezes nós nos enganamos. Eu confessei Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu sei quem Deus é. Não, eu não quero ir para o inferno. Mas quando a gente vai olhar para o fruto, quando a gente vai olhar para o estilo de vida, não está batendo com a decisão que foi tomada. E a Bíblia está dizendo: não se engane. Não se engane. Aquele que declarou a sua entrega de vida para Jesus, não vive pecando. Não confunda aqui que a pessoa vai deixar de sofrer a tentação. Não é isso que está dizendo o texto. Nós, enquanto estivermos aqui, vamos ser tentados todos os dias. Todos os dias. Aqui não está dizendo que você nunca mais vai pecar. Não é isso que o texto está dizendo. Eu e você, nessa tentação de fazer o que é certo, de fugir daquilo que é errado, nós vamos enfrentar dificuldade. Vão ter dias que a gente vai se sentir fortalecido e vai conseguir vencer sobre aquilo. Mas esse pecar, esse tropeçar, ele não está definindo aquilo que está guardado no nosso coração, a nossa fé em Jesus. Ou seja, eu não mergulho no pecado porque eu quero viver aquele estilo de vida. Eu tropeço no pecado porque nas minhas limitações, às vezes eu não opto, eu não escolho como eu devo escolher. Eu não me afasto do que eu deveria me afastar. Eu não escolho o caminho que eu deveria escolher. E quando eu tomo esta atitude, eu me coloco em risco.
E quando eu me coloco em risco, eu posso pecar, eu posso estar sujeito ao pecado. Mas eu não mergulho, eu não desejo o pecado, eu não quero viver no pecado. Porque a vida de quem entregou a sua vida para Jesus é uma vida que permanece longe do pecado, que se afasta do pecado, porque conheceu a Cristo Jesus e houve um arrependimento. E nesse arrependimento há uma entrega sincera ao Senhor. A graça, ela não é uma licença para pecar. O pecado deliberado sem arrependimento é zombaria sobre a graça de Deus e lança dúvida sobre se aquela decisão da pessoa foi verdadeira e sincera. É nessa hora que muitas pessoas zombam de Deus. É aqui que entra o grande questionamento se a pessoa perde ou não perde a salvação. Porque muitas pessoas acham que a salvação é simplesmente um ato de você adotar uns procedimentos. Eu confesso com minha boca, digo que creio, então eu estou salvo. Se você não fez isso sinceramente, se você não entregou verdadeiramente, se a sua vida não está sobre nova direção, sobre novo governo, se a palavra de Deus não está gerando vida no seu coração, não se engane. Essa decisão pode ter sido simplesmente conveniente, porque quem é uma pessoa em sã consciência que quer algo ruim para si? O que a gente não pode confundir é a minha inteligência que não quer que eu fique mal com aquilo que é verdadeiro, a verdadeira entrega ao sacrifício de Jesus. É por isso que muitas pessoas se confundem e acham que declarou a sua fé em Jesus, pronto, está resolvido, o papel de Jesus está cumprido, o meu está cumprido, bola para frente. Não, a nossa vida precisa testemunhar a respeito disso. As nossas escolhas precisam testemunhar a respeito disso. A nossa vida é uma expressão dessa declaração. O equilíbrio, ele é encontrado nas palavras de Jesus, a mulher apanhada em adultério, em João capítulo 8, verso 11. Depois de recusar a condená-la, ele disse: vai e não peques mais. Essa é a palavra de Jesus para mim e para você quando nós entregamos a nossa vida para Ele. É assim, olha, o cronômetro está zerado. Olha, está começando uma nova chance. Vai e não peques mais. Ou seja, o nosso coração é inclinado a se desviar do mal. Se desviar do mau caminho. E aí a gente chega na pergunta que foi a pergunta que a Letícia abordou no domingo passado em Romanos capítulo 8, verso 31. Quando ela disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a primeira pergunta retórica que o apóstolo Paulo faz nessa série de mensagens que a gente está estudando. Os filhos de Deus terão de enfrentar a oposição desse mundo, como a Letícia falou. Uma das oposições que a gente vai enfrentar é a oposição do mundo. O diabo e os seus demônios que se opõem contra nós, nós temos que enfrentar isso enquanto estivermos aqui. Muitas pessoas no mundo vão se opor contra nós. A gente vai sofrer essa oposição com relação às filosofias que são presentes nessa vida, os valores e prioridades do mundo que se opõem contra nós. Nós temos que lidar com essa oposição do nosso adversário e também do mundo e das pessoas. Mas, em termos das nossas vidas terrenas, podemos ser superados e derrotados até mesmo, em termos de nossas vidas terrenas, podemos ser superados, derrotados e até mesmo mortos, mas nós não seremos vencidos sobre a nossa declaração em Cristo Jesus. A gente pode até perecer nessa vida e perder a nossa vida, mas a nossa fé em Cristo Jesus, ela é inabalável. Em 1 João capítulo 5, verso 4. Em 1 João capítulo 5, verso 4, nós temos uma declaração a respeito daquilo que está garantindo a nossa vitória como uma promessa de Deus. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa convicção de que nós não pertencemos mais ao mundo, mas que nós pertencemos ao Senhor. O que pode nos deter ainda nesta vida é a morte. Mas a morte não é o fim da nossa história, se estamos de fato entregues a Cristo Jesus, a eternidade nos aguarda. E aí nós chegamos no verso 32 de Romanos 8, que é a segunda pergunta. Você vai perceber que eu vou falar pouco dessa pergunta, eu falei mais sobre quais são as perguntas da Bíblia. Mas por que eu fiz isso? Por que nós chegamos nesse ponto? Porque essa pergunta do apóstolo Paulo, ela é retórica.
ela é uma consequência de tudo aquilo que já foi construído, assim como eu construí com vocês essa caminhada até aqui. E ele diz no verso 32, aquele que não poupou a seu próprio filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando ele faz essa pergunta? O que ganharemos no final das contas das coisas? Ele diz assim mesmo, presta atenção, se Deus deu o seu filho, se ele deu aquilo que era de mais precioso, se ele deu aquilo que era de mais importante, ele não fará por nós outras coisas menos importantes? Ele que foi capaz de fazer algo poderoso e tremendo. O argumento aqui é do menor para o maior. Se quando nós éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor, será que agora que somos seus filhos, Ele não nos dará tudo o que precisamos? Se Deus nos deu o maior, certamente nos dará o menor. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Ele começou, ele é fiel. Então, em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer que ele está plenamente convicto de que aquele que começou a obra vai terminar até o dia de Cristo Jesus. E se ele é convicto disso, é porque ele entendeu que enquanto pecador, Deus deu o seu único filho, quanto mais agora na condição de filho, o que ele não nos fará? Então, quando Paulo faz essa pergunta, ele se coloca numa outra posição. Ele está fazendo essa pergunta colocando assim, eu agora sou filho, quais são os direitos que eu tenho como filho? Então o que ganharemos? Ora, se ele fez muito mais quando eu era pecador, quanto mais fará agora? A expressão não poupou, ela é uma expressão negativa, mas quando você lê a expressão entregou, é uma expressão positiva. Cristo é o dom inefável de Deus e a cruz é o gesto mais profundo do seu amor. Cristo não morreu como um mártir, mas ele foi entregue, ele mesmo entregou a sua vida. Abre comigo João capítulo 10, verso 18. Em João 10:18, Jesus faz exatamente esta declaração: ninguém tira de mim a minha vida, mas eu a dou espontaneamente. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Jesus declarando então, não foi Judas que me fez entregar a minha vida, não foram os fariseus, não foi Pilatos que lavou a sua mão e teve medo, não foram os judeus por inveja, não foi nenhuma dessas coisas, não foi o dinheiro que moveu Judas a me entregar. Não, Jesus está dizendo que ele se entregou por amor, e esse amor foi uma expressão do seu Pai. Sabem? Há muitas outras perguntas na Bíblia, muitas. Falei para vocês, 3.300. A gente leu algumas aqui. Domingo que vem a gente vai ver mais uma, no outro domingo mais uma. A gente vai fechar outubro com as 5 perguntas. E essas perguntas, elas foram feitas por homens que buscavam a verdade, buscavam o esclarecimento. Algumas dessas perguntas foram feitas por escarnecedores. Algumas dessas perguntas foram feitas por crentes desanimados. Outras dessas perguntas foram feitas pelo próprio Deus. E o que eu aprendo a respeito dessas perguntas é que eu e você não devemos ter medo de fazer perguntas. Mas a gente tem que estar preparado para ouvir as respostas. Não tenha medo de fazer perguntas, mas se você fizer a pergunta certa e você direcionar esta pergunta à pessoa certa, esteja com seu coração preparado para ouvir a resposta. Porque se essa pergunta for sincera para Deus e Deus sonda o coração e Ele entender que você está fazendo a pergunta certa, Ele vai enviar a resposta. E esteja preparado para ouvir a resposta, porque essa resposta pode estar te tirando da tua zona de conforto. Essa resposta pode estar te fazendo olhar no espelho. E diante de tantas situações, essa resposta pode ser uma resposta que no começo não pareça fazer tanto sentido, mas cumpre um propósito. Veja a história de Nicodemos. Não fazia muito sentido o que Jesus estava dizendo, até que Nicodemos entendeu que ele não estava falando de ser criança novamente, mas estava falando sobre uma mudança na condição da sua vida.
Não fazia muito sentido a conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana à beira do poço. Ela estava falando de água, Jesus estava falando da família dela. Não fazia muito sentido. Mas o final daquela história foi uma mulher restaurada, com casamento restaurado, vida restaurada e uma história transformada. As respostas que Deus pode trazer podem não ser exatamente a resposta que você queria ouvir. Mas tenha certeza, Deus não abre a sua boca à toa. Deus não libera uma palavra. A palavra de Deus diz aqui, se a sua palavra ela não volta vazia, ela cumpre um propósito. Se Deus abrir a boca para falar alguma coisa, tenha certeza que vai cumprir um propósito. Tenha certeza que quando Ele abre a boca para falar, Ele está cumprindo uma missão e fazendo algo poderoso na sua vida. E para finalizar, eu quero ler com você outra experiência de pergunta que Jesus teve, agora com seus discípulos. Logo depois da ceia, naquele ambiente da ceia que Ele estava com os discípulos, eles experimentaram algumas perguntas. Inclusive, uma das pessoas que fez essa pergunta para Jesus foi Judas, aquele que logo depois o trairia. Mas Jesus respondeu a pergunta de Judas. Jesus não foi indiferente à pergunta de Judas, assim como não tratou de forma indiferente nunca nenhuma das perguntas que ele recebeu. Mas eu quero ler com você João, capítulo 14, verso 1. João 14, 1. João 14, 1. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Olha a afirmação de Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Até aqui você está percebendo Jesus mostrando o que está no coração dele. O desejo do coração de Jesus é: aonde eu estou, eu quero vocês do meu lado. Eu não quero vocês longe de mim. Olha o que Jesus está falando. Aí ele vai para o verso 4. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aqui não é uma pergunta, aqui é uma afirmação. Jesus está fazendo uma afirmação provocativa. Essa afirmação de Jesus levou a pergunta. Olha o que aconteceu no verso 5. Indagou-lhe Tomé. Lembra quem é Tomé? Tomé é aquele que não acreditou, lá depois na frente que Jesus ressuscitou, não acreditou que ele era o Jesus ressuscitado. E aí Jesus pediu: vem aqui, olha, pega aqui do meu lado, pega nas minhas mãos, vê as marcas. É esse aqui que está fazendo a pergunta. Olha o que ele perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos conhecer o caminho? Ora, Jesus já tinha falado para esses discípulos pelo menos umas 3 vezes de que ele ia para o Pai. Pelo menos umas 3 vezes Jesus já tinha dito que ele ia morrer, já tinha dito que o dia dele estava chegando, que a hora dele estava chegando. E mesmo assim, Tomé fez essa pergunta. E olha o que Jesus respondeu no verso 6. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto teu olho está procurando saber um caminho terreno, um caminho físico, deixa eu te mostrar uma coisa, Tomé. Não é uma evidência física que vai mudar a tua história. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho que está sendo preparado para o Pai sou eu, Tomé. Não há outro caminho, não há outra forma. Sou eu, Tomé. E aí você vai para o verso 18. No verso 18 a conversa deles continua. Não vos deixarei órfãos, isso é poderoso. Voltarei para vós. Ele começa a ministrar o coração dos discípulos, dizendo assim mesmo: olha, vocês criaram um laço comigo, e eu estou partindo, e vocês estão sentindo que eu vou ficar distante de vocês. Não, eu já não disse para vocês que para onde eu estou, eu quero vocês junto comigo. Então eu não vou deixar vocês órfãos. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Jesus está apontando aqui a salvação já. Ele está dizendo assim: o mundo não vai conseguir me ver com os olhos que vocês vão me ver,
Vocês vão experimentar aquilo que o mundo ainda não experimenta, mas vocês não estarão sozinhos. Aqui Jesus está apontando duas formas em que os discípulos vão vê-lo. Tanto como quando ele apareceu fisicamente depois da ressurreição, como também apontando: o Espírito Santo revestirá vocês de autoridade e poder. Vocês vão andar comigo ao meu lado, eu vou andar com vocês todos os dias. Vocês serão a expressão viva de quem eu sou. Nós seremos um só. E ele continua dizendo, verso 20: e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Mas aqui ainda não chegou a pergunta. A pergunta vai chegar agora no verso 22. Judas vai fazer uma pergunta para Jesus: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Ora, Jesus, tu não está dizendo que tu é o Salvador, que o mundo precisa ser reconciliado? Por que tu vai te revelar para nós e não vai te revelar para o mundo? Olha o que Jesus responde: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele, e faremos nele o nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essa resposta de Jesus parece não fazer sentido para Judas, porque Jesus não respondeu para ele. Por que eu não estou me revelando para o mundo? Mas Jesus está dizendo assim mesmo: aquele que guarda a palavra no seu coração, esse é o que me ama. E esse que me ama será amado por meu Pai, e nós nos revelaremos a ele. Jesus está dizendo que a revelação do amor dele para o mundo é através do seu povo, é através dos seus filhos, é através da sua igreja, é através daqueles que entregaram a sua vida para ele. A revelação para o mundo se dá quando eu e você obedecemos a palavra de Deus. Eu não sei quais são as perguntas que estão no teu coração, eu não sei quais são as dúvidas que você carrega, eu não sei quais são as expectativas que você tem depositado em pessoas, em circunstâncias, em situações, mas hoje a palavra de Deus revelada a nós diz o seguinte: Ele é aquele que sonda os nossos corações, Ele é aquele que tem a sua palavra revelada e entregue a cada um de nós. Agora, o que você está fazendo com esta palavra? Eu te recomendo aquilo que o salmista disse: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quando as vozes externas vierem dizendo amaldiçoa o teu Deus e morre, eu não vou amaldiçoar o meu Deus, eu não vou me entregar à morte, porque Ele é um Deus de vida e Ele tem guardado a minha vida. Quando as dúvidas vierem, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se tem um lugar de descanso para as nossas almas, é aos pés da cruz de Jesus, é debaixo das asas do nosso Deus, aquele que nos ama e que nos conhece. E se tem algo que vai te fortalecer em fé, é o que nós lemos hoje: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que testifica a fé. Essa é a arma que te faz vencer o mundo, a nossa fé. Eu não sei o que você tem se movido. Se você tem se movido com dúvida, talvez o resultado não tenha sido muito favorável para você. Se você tem se movido com insegurança, talvez os resultados não tenham sido muito favoráveis para você. Você tem se movido pelo medo, talvez os resultados não tenham sido muito favoráveis para você. Mas se você entrega a sua vida verdadeiramente para o Senhor, você descansa nele, e a sua expectativa já não está naquilo que o homem pode fazer por você, mas está na esperança daquilo que Deus já fez. E Ele que entregou o seu Filho, que deu o melhor quando nós éramos ainda pecadores, não fará por nós agora que somos filhos? Não tem. O que ganharemos? Ganharemos o amor revelado do nosso Pai, a graça e o favor imerecido do nosso Deus, a resposta das nossas orações. Aquele que pede crendo vai receber. O que ganharemos? Ganharemos a certeza de que não estamos sozinhos. O que ganharemos? Ganharemos a paz que o mundo não pode nos dar. O que ganharemos? A certeza de que nós não andamos sozinhos.